Boa noite, nobres colegas. Hoje a gente vai discutir alguns assuntos de grande relevância para esse nosso desenvolvimento como professores pesquisadores. Aqui a gente vai relacionar alguns textos desta semana, né, de estudo, e esses textos vão abordar aí três assuntos muito importantes. O primeiro dele vai ser a função social da escola e os três modelos de escola justa proposto por Libânio. Depois a gente vai falar sobre formação de professores e o problema da dissociação entre conhecimento disciplinar e pedagógico. E, por fim, a gente vai falar sobre a formação dos professores de educação física. Para a gente começar, eu acredito que o nosso colega Jardel consiga contribuir de forma reflexiva sobre essa função social da escola. Jardel. Boa noite, colega. Boa noite a todos que nos assistem, nos escutam. Dentro da proposta da nossa atividade, né, temos como textos base, né, três artigos. E dentro desse primeiro tópico que a gente vai discutir aqui é em relação à função social da escola, né? O artigo em que Libânio trata desse tema, a função social da escola, ela passa por três quesitos principais, que é a formação de cidadãos, a transmissão de conhecimento e a promoção da socialização. E dentro dessa premissa, Libânio ele traz como tema central do seu texto três visões sobre o que seria uma escola justa, né? Dentro desse contexto de escola justa, que é o que a gente encontra na nossa realidade em diversas situações. O primeiro tipo que ele traz é em relação à escola de resultados, que eu creio que seja mais comum dentro das perspectivas educacionais que a gente tem atualmente, que é uma escola que ela preocupa assim, em trazer o mínimo de conhecimento possível para preparar aquele aluno para o mercado de trabalho, por exemplo. O foco desse tipo de escola é o foco na avaliação somativa, né? Resultado, nota, o que o aluno vai apresentar em relação a critérios somativos. Mas esse tipo de escola ela acaba esquecendo da questão da diversidade dos alunos, né? São outros fatores que comportam essa formação integral do aluno. Ele também traz a escola da diversidade, que é uma escola que valoriza a cultura, valoriza a vida, as experiências dos alunos, mas ela acaba, às vezes, por esquecer a questão do conhecimento científico. Então, a gente tem que chegar a um equilíbrio, que é o que ele traz na terceira proposta, que é a proposta da Escola de Desenvolvimento Humano, que ela traz o que? A união dessas duas propostas anteriores, né? O equilíbrio entre a questão técnica, a questão conceitual, a questão acadêmica e científica, e também a avaliação de questões sociais, né, de questões culturais em que o aluno está inserido. Então, o equilíbrio entre essas três propostas é o que faz a escola justa. E também ele traz a diferenciação entre três tópicos que são fundamentais nessa discussão, que é a diferença entre diferença, diversidade e o que a gente vê como desigualdade, né? A diferença são aspectos que nos tornam únicos, né? A diversidade é uma mistura de todas essas diferenças dentro de um contexto social. E a desigualdade é quando essa diversidade ela vira injustiça, algo pejorativo. Então, a gente tem que ter cuidado com essas questões. Com isso, a escola justa, socialmente justa, é aquela escola que oferece um ensino que assegura a todos os alunos aprender aquilo que é necessário, né? Mas, ao mesmo tempo, considera a diversidade humana e social desses alunos. Tá? Então, como vocês percebem, alguém pode trazer alguma experiência, essa questão das escolas públicas em que vocês trabalham, vocês acham que essas escolas se aproximam mais de qual tipo de escola, dessas que eu relatei anteriormente? A escola que eu trabalho, ela é voltada para resultados mesmo, né? Quando agora está se aproximando o IDEB, então quando chega esse período agora, é simulado por cima de simulado, praticamente está tendo aula só de português e matemática, né, durante 2 dias na semana. Então, assim, é focada mesmo em escola de resultados, né?
Eu creio que esse seja o cenário mais comum que a gente encontra, né? O próprio governo Então, federal ele já incentiva, né, essa questão aí e, de resultados. sim, é verdade. Então, partindo dessa primeira reflexão, a gente pode trazer outra temática para a discussão, que seria a formação docente, né? Felipe, na tua opinião, o que é que tu pode acrescentar em relação à formação docente, como ela pode influenciar nesse processo? Nesse ponto, Jardel, existe um embate grande, inclusive trazido aí pelo próprio José Carlos Libânio, sobre essa formação de professores, no sentido de existir uma certa briga, né, entre o professor especialista e o pedagogo, a pedagogia, né? No caso da pedagogia, existe um foco muito grande, assim, no método de ensino, como ensinar, né? E em relação às outras licenciaturas, que existe uma especialização muito grande. E aí ele traz esse dilema de forma que a nos trazer uma reflexão de que nós, como professores especialistas, né, isso independente da área, no caso matemática, língua portuguesa, educação física, educação artística, nós devemos nos apropriar muito bem do conteúdo a ponto de ensinarmos para qualquer pessoa em qualquer faixa etária. Isso ele aborda de uma maneira assim muito direta, porque ele traz também uma base teórica de ensino do desenvolvimento humano, que é a base de Davidov, né? O professor cria situações para os alunos construírem o conhecimento, né? E aí, nesse sentido, a gente pensa que os colegas aqui, né, vocês, todos nós, podemos analisar como é que é essa formação docente, né? Na opinião de vocês, o que mais pesa na escola pública? A falta de domínio do conteúdo pelos professores ou a falta de preparo didático para ensinar de forma clara e acessível? Na minha visão, Felipe, eu creio que deva haver um equilíbrio, né? A formação docente ela deve trazer aspectos que tragam esse equilíbrio para o professor, para que ele não vire um professor meramente tecnicista, né? Que esqueça a outros aspectos importantes na formação do aluno, e também que ele não vire somente um professor que trabalhe só esse lado da cultura, da socialização, e esqueça do acadêmico, né? Então tem que haver esse equilíbrio. Eu concordo com o Jardel, no sentido de que o professor não precisa apenas saber o conteúdo, ele precisa aprender a transmitir o conteúdo, porque a forma como você transmite é que vai promover a aprendizagem. Então, eu super concordo aí com meu colega Jardel com relação a esse equilíbrio que deve existir. Perfeito. E você, Poliana, como é que você enxerga aí a formação, principalmente dos professores de educação física, nesse assunto? É olhar, né, essa abordagem aí desse sociocrítica, é olhar para a educação física não apenas como esporte ou saúde, né, mas também como espaço de justiça social, inclusão, questionamento das desigualdades e transformações sociais. O que o currículo precisa ter, né? As avaliações, como avaliar sem excluir aquele aluno. A formação de professores, como preparar docentes críticos, reflexivos, engajados socialmente. Né? Práticas pedagógicas dentro das escolas, que promovam não só o físico, mas o senso crítico da participação desses alunos. A educação física não deve ser só exercício pelo exercício, né? Tem que ajudar aquele aluno a ele ser crítico, ao sair da escola, ele se tornar um ser crítico, reflexivo às coisas que estão à sua volta, né? Que estão ao redor do mundo. E com relação à formação dos professores, no município que eu trabalho, é bem voltado para a BNCC mesmo. É aquela formação de currículo, né? Como é que trabalha o currículo em sala, como abordar os documentos, no caso, os documentos maranhenses, né? Que é o currículo do Maranhão. E aí é dessa forma.
entendeu? E aí nas escolas públicas em que atuamos, como é que a gente percebe o lugar da educação física? Vocês acham que a gente está conseguindo mudar essa perspectiva que a gente tinha lá atrás, progredir? Consegue... Juliano, eu acho que existe assim um caminho longo a ser percorrido, né? A gente tem estudado já alguns semestres aí que nós temos várias problemáticas, inclusive uma delas é o lugar da educação física dentro do contexto da escola, né? A gente está aí num limbo, como o Fernando Gonzalez diz, como ainda não, ou não chegamos lá, né, ainda não aconteceu, né, e a gente até brinca às vezes aqui nossas aulas, né, presenciais, que não vai ser na nossa geração que as coisas vão começar a mudar mesmo, né? A gente espera que a próxima geração seja uma geração mais consciente, mais crítica da situação em que a gente vive. E você, Silmara? Com relação à formação de professores, o que eu percebo que deveria melhorar ainda nos municípios, como no seu município é mais voltado para a BNCC, eu percebo que em outros municípios existe já formações em forma de oficinas, porque o que eu percebo é que as formações precisam ser metodológicas, porque os professores precisam aprender a ensinar aquele conteúdo. Às vezes o professor até sabe o conteúdo, mas não sabe repassar. Quando ele não sabe repassar, a aprendizagem não acontece. Então, assim, eu acho que essa formação voltada mais como forma de oficinas tem melhorado o aprendizado dos alunos do nosso município. Nós já temos ultrapassado essa parte mais teórica e voltados mais para formações em forma de oficinas. Sim, inclusive lá no município que eu trabalho, a gente faz, né, essas oficinas, mas sempre voltadas às unidades temáticas, a conteúdo mesmo, voltado para a BNCC mesmo. Assim, é aquela questão de educação de resultados, é trabalhar as habilidades, trabalhar os objetos de conhecimento, entendeu? Eu acho que o tema foi bem discutido, né? Então, durante a nossa conversa, a gente debateu sobre 3 pontos importantes, né? 3 questões centrais que se articulam diretamente com a nossa prática na nossa vivência em escolas públicas, né? Primeiro, a gente tratou da questão da função social da escola e o que Libânio traz como temática central nesse aspecto. Em seguida, a gente teve uma breve discussão sobre a formação de professores e a didática e como isso vai influenciar no processo ensino-aprendizagem, e também essa dualidade que há entre os professores da área da pedagogia e os professores de áreas específicas, né? A gente tem que achar esse equilíbrio entre essas duas áreas. E, por fim, a gente refletiu sobre a formação e a prática em educação física, né? Que ainda enfrenta esse desafio de superar um modelo tecnicista, né? Que a gente vem buscando aí, dia a dia, melhorar essa questão. Então, a gente percebe que esses 3 eixos, que são a função social da escola, formação docente e educação física, eles se complementam. E eles apontam para uma necessidade de uma escola socialmente justa. Ou seja, esses conceitos que a gente trabalhou aqui, eles são suplementares, né? Então, eles acabam por trazer um direcionamento para que a gente encontre esse equilíbrio para uma escola socialmente justa.